revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, diz, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida e a tua palavra vai ser ministrada. Eu sei, Senhor, que a mensagem ela deve sair do teu coração, passar pelo coração do pregador, falar o coração do pregador, e depois dessa palavra chegar ao coração da congregação. Senhor, permita que essa palavra que vai ser pregada hoje, que ela não caia no esquecimento, que ela não seja lançada por terra, mas que ela venha cair em corações e venha transformar vida de irmãos e irmãs nessa noite, Deus. Senhor, repreende todo mal, Senhor. Repreende, Senhor, toda ansiedade, toda confusão na nossa mente, toda preocupação, toda distração, Deus. Tudo aquilo que quer roubar, tirar nossa mente daqui. Em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a igreja em Éfeso. A igreja que fracassou.
eu posso dizer o seguinte: a igreja que abandonou o primeiro amor. Então o livro de Apocalipse traz várias revelações. Quem gosta de revelação, às vezes tem irmãos que falam assim: poxa, essa igreja não tem revelação, eu vou em outra igreja porque lá revela. Eu quero dizer para você que Apocalipse é um livro de revelações. Inclusive a palavra Apocalipse significa revelação. Essa é a palavra que define o Apocalipse, revelação. Mas eu gostaria de falar o contexto que essa igreja vivia. Não só essa igreja, mas a igreja de Éfeso, de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Havia na Ásia Menor outras igrejas, mas aprove a Deus escrever 7 cartas, mandar essas revelações para essas 7 igrejas na Ásia Menor. Mas eu gostaria de falar com você o contexto histórico. Quando você lê a Bíblia, é muito bom você conhecer o contexto histórico que aconteceu esse evento. Meus irmãos, aconteceu no primeiro século da igreja, nos primeiros anos da igreja primitiva. Essa igreja, ela começou a crescer, sair de Jerusalém, começou a se espalhar por vários lugares, em Roma. Mas a história fala que começou a surgir vários imperadores, vários líderes que não amavam a igreja, que odiava o povo cristão. Só para você ter ideia, o primeiro perseguidor da igreja foi Nero, um homem carrasco, um homem sanguinário, um cara maluco. Só para você ter ideia, Roma pegou fogo, mais de 10 bairros foram destruídos. Enquanto o fogo se alastrava em Roma, durante 7 dias e 7 noites, Nero subiu na torre do seu palácio e ficou ali cantando, tocando harpa. As pessoas começaram a suspeitar que o próprio imperador havia colocado fogo na cidade. Mas o que Nero fez? Ele começou a culpar os judeus e os cristãos. 2 bairros eram habitados por judeus e cristãos. E ele convenceu a população dizendo: eles são culpados. Eles são culpados de tragédias. E o que Nero fez? Baixou um decreto em que as pessoas deveriam prestar culto ao imperador. As pessoas deveriam negar Jesus. Irmãos, e logo em seguida, muitos irmãos foram mortos na fogueira. Nero era tão maluco que ele pegava famílias, irmãos, e dependurava em postes e colocava fogo para iluminar o seu jardim. O Nero tinha prazer de soltar animais ferozes no Coliseu, e ali crianças, mães, pais eram rasgados pelos animais, mortos ali. Então foi nesse ambiente que a igreja foi se desenvolvendo. Tertuliano, que foi um historiador, ele diz o seguinte, que o sangue dos cristãos, dos mártires, era como semente, porque quando ele matava um, Deus levantava 10, quando ele matava 10, Deus levantava 100. É por isso que Tertuliano diz: o sangue dos cristãos é como semente que cai em terra. Então a igreja, ela marchava
em meio a essa perseguição. E nessa época aqui, foi uma época também de um governador, um imperador muito carrasco, Domiciano, que foi considerado também como o segundo Nero. Só para você ter ideia, nesse período aqui, a maioria dos apóstolos já haviam falecido, ou seja, sido mortos. Paulo foi morto, Pedro, sobrou apenas João. E diz a palavra que João, já velho, já cansado, foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos não era um lugar para passeio. A ilha de Patmos era uma prisão, aonde os presos políticos, aqueles que não se dobravam diante do imperador, iam para lá, para a ilha de Patmos. Era um campo de concentração, era um campo de trabalho forçado. O último líder estava agora isolado na ilha. Então você imagine bem como está o coração dessa igreja. Uma igreja que, ao invés de ter os benefícios do império, passa a ser perseguida por império. Você imagine bem, irmãos, que luta, que batalha que essa igreja vivia. Então essa igreja, ela precisava de uma palavra de esperança, porque nada na terra estava dando certo. As portas fechadas, o leão rugindo, necessidades. Irmãos, nesse momento, o Senhor dá uma revelação para João. E eu acho interessante que muitos têm pavor de ler o Apocalipse. Mas o Apocalipse não é um livro de terror, mas é um livro de esperança. A revelação foi dada a João para trazer esperança ao coração da igreja. Em meio a essas perseguições, diz a palavra que o Senhor começa a revelar para João. João recebe essa revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus está dizendo: João, fala com a minha igreja, manda essas cartas para a minha igreja, fala sobre as coisas que brevemente vão acontecer. E diz a Bíblia que João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. É o único livro que fala sobre promessa para aqueles que leem, dizendo: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa era a palavra para a igreja, dizendo: olha, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Não é apenas ler, mas é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas também deve guardar no seu coração, guardar a palavra para não pecar contra Deus. E aí João começa a saudação, e ele começa, eu quero que você entenda, ele começa a descrevendo quem é Deus, quem é Jesus. E na carta ele faz uma saudação: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Ele está falando de Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus.
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Meus queridos, tem muita revelação aqui. É muito bom quando você lê o Apocalipse, você comece por Cristo. Não tente entender a besta, não tente entender os falsos profetas, não fique preocupado ali com a besta ou com o falso profeta ou com o anticristo, mas eu preciso entender essa primeira revelação que mostra quem ele é. Então, no livro de Apocalipse, apresenta Cristo como a fiel testemunha. Capítulo 1, versículo 5. Apresenta Cristo como o primogênito dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 5. Apresenta Cristo como aquele que nos ama e fez expiação pelos nossos pecados. Capítulo 1, versículo 15. Apresenta Cristo como o Cristo glorificado e ressurreto. Apresenta Cristo como o governante da igreja. Capítulo 1, versículo 2. Apresenta Cristo como o Senhor do céu. O capítulo 4 apresenta a majestade, a glória, apresenta Jesus assentado no trono, apresenta Jesus como juiz da terra, o purificador da sua igreja. Capítulo 6, versículo 19. Apresenta Cristo como aquele que breve virá para julgar e governar. Capítulo 19, versículo 11. Apresenta Cristo como Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Capítulo 19, versículo 10. Apresenta Jesus como noivo, como o Senhor celeste. No capítulo 21 e capítulo 22. Apresenta Jesus como um cordeiro. João tem uma visão do Cordeiro de Deus. Ele vê os anjos dando glória, dizendo louvores ao Cordeiro que está sentado no trono. E por fim, o Apocalipse encerra falando de Jesus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É revelado no Apocalipse. É por isso que João, quando escreve às igrejas, transmite a revelação para as 7 igrejas. Ele está dizendo, mesmo que tudo aqui na terra esteja difícil, mas existe uma esperança. Paulo, ele chega a dizer assim, se a nossa esperança se limitasse apenas nessa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, é por isso que a igreja sempre tem que ler o Apocalipse, entender essa revelação de Deus, porque é aqui que vai trazer esperança, vai revelar qual é o destino da igreja. Mas eu gostaria, nessa noite, de falar um pouco sobre essa igreja em Éfeso. A carta chegou até ela. Você imagine bem, eu recebendo uma carta do Senhor Jesus e lendo para vocês essa carta. Foi assim que a carta foi enviada para o anjo da igreja de Éfeso. O Senhor falou assim, ao anjo da igreja escreve, isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa é uma revelação tremenda. Ou seja, fala com a minha igreja que eu tenho nas minhas mãos as 7 estrelas. Eu tenho nas minhas mãos a liderança da igreja. Fala com a minha igreja que eu ando no meio dela.
A minha presença está aí. Por mais que Nero, por mais que Domiciano, por mais que venha perseguição, eu estou no meio de vocês. Diga para a minha igreja que os anjos, a liderança da igreja está nas minhas mãos. E aí, uma coisa que Deus fala com todas as igrejas, Deus fala com todas elas o seguinte: conheço as tuas obras. Nesse momento, o Senhor faz um diagnóstico na vida da igreja. Irmãos, deixa eu falar com você. Se você fala que conhece a igreja, muito mais Jesus. Ele fala: eu conheço as suas obras, o teu labor, eu conheço a tua perseverança. E tem mais, a igreja em Éfeso era muito zelosa pela doutrina. Diz a palavra que quando vinha lá para pregar um falso apóstolo, eles identificavam na hora, porque eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a palavra. Então, se alguém pregasse alguma heresia, eles logo afastavam aquele herege. Vocês põem à prova os que se dizem apóstolos, não são. Mas é interessante, quando o Senhor vai avaliando essa igreja, aparentemente essa igreja era perfeita. Imagina uma igreja que gostava de trabalhar, que gostava de fazer obra, ajudar o próximo. Mas quando o Senhor começa a analisar o coração dessa igreja, o Senhor começa a perceber algo, tem algo errado. E a palavra é essa: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mas antes o Senhor falou assim: vocês estão perseverando, vocês sofrem por meu amor, vocês não desfalecem. Mas por que o Senhor, quando vai analisar essa igreja, percebe que a igreja havia abandonado o seu primeiro amor? E a palavra que abandonar, ela tem a mesma raiz da palavra divórcio. Irmãos, quando você lê a relação de Israel para com Deus, fala de um esposo e uma esposa. Quando você vê a relação de Jesus para com a igreja, está falando também do esposo e da esposa. Aqui, o noiva, no momento, a igreja é a noiva. O casamento vai ser realizado. Mas nesse momento, antes de chegar o casamento, ou seja, a igreja de Éfeso estava se divorciando, estava se relaxando com relação ao seu amor para com o noivo. Uma igreja fervorosa. Como assim uma igreja que tem doutrina? Como assim uma igreja que não desfalecia na tribulação? E aí quando o Senhor começa a fazer um diagnóstico, o Senhor percebe que tinha uma doença que estava corroendo a vida dessa igreja. Os olhos do Senhor, ele começa a penetrar em coisas que a gente não consegue enxergar. É por isso que na revelação, João fala: os seus olhos são como chama de fogo. Ele consegue penetrar aonde ninguém mais pode penetrar. Daniel capítulo 2, versículo 22, diz assim: ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas, e com ele habita a luz. O Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139. Então, quando o Senhor analisa a igreja, ela pode ser bonita, ela pode ter o melhor coral, ela pode estar cheia, ela pode ter irmãos que cantam muito bem, ela pode ter irmãos que estão fazendo obras, que está laboreando, mas quando o Senhor vai passar os seus olhos como chama de fogo, ele começa a observar que está faltando algo. Não é algo com relação às pessoas, mas é algo com relação a Deus. Está acontecendo um divórcio. Um divórcio. Meus irmãos, deixa eu falar com você. A cada dia que passa, muitos estão se divorciando do noivo. Antes do casamento, estão se separando do noivo. Então o Senhor fala assim: abandonaste o primeiro amor. Divorciar, relaxar e esfriar. Tem um homem de Deus, um puritano no século XVIII, Oliver Cromwell. Ele definiu o mundanismo como tudo o que esfria a minha afeição por Cristo. Entenda bem, Satanás, ele não quer matar a igreja. Sabe disso? Ele não quer matar cristão. Porque quando ele matava um, Deus levantava 10. O sangue se tornava semente, brotava outro cristão. Mas qual foi a arma que ele usou na igreja de Éfeso? Esfriamento, o abandono do primeiro amor. Então a definição aqui, esfriamento, mundanismo, é tudo aquilo que esfria a minha afeição por Cristo. Meus queridos, tantas coisas hoje estão esfriando a nossa devoção por Cristo. E eu vou dizer para você, irmãos, libertar desse esfriamento que há na igreja é mais difícil do que se libertar de um vício de cocaína, porque é vício. A nossa alma está sendo tragada dos nossos filhos, e nós perguntamos o que está acontecendo. Não é voltar para a igreja, não é apenas ouvir a palavra, não é apenas ouvir cânticos, mas é voltar ao primeiro amor. Não é pensar que uma semana no congresso, no encontro com Deus, vai resolver o seu problema. Mas o Senhor aconselha, eu te aconselho, que lembra-te de onde caíste. Irmãos, enquanto você não lembrar o que causou a sua queda, às vezes pessoas estão esfriando a igreja. E a gente fala assim, mas por que a pessoa está esfriando a igreja? Chega num ambiente como esse, a glória de Deus desce, o fogo desce, e pessoas não reagem. E aí nós pensamos, o que fazer? O que eu devo fazer, meu Deus? Eu devo trazer um pregador aqui, meu Jesus, um reteté, uma coisa diferente. O Senhor nos aconselha, lembra de onde caíste. Quem sabe foi lá no escondido no seu quarto, ali no entretenimento, algo fisgou o seu coração.
Quem sabe uma falta de perdão? Quem sabe uma palavra que você ouviu e que você guardou? Você tem que lembrar onde você caiu. Quando começou a sua frieza. Eu não posso projetar isso para o pastor, projetar isso para a igreja, projetar isso para a nação, dizer eu não sou culpado. O Senhor está dizendo, lembra de onde caíste. Arrepende. A palavra aqui é uma palavra forte. Arrepende. Lembrar. Faz um esforço. Depois você se arrepende. Eu preciso chegar diante de Deus e confessar os meus pecados. Eu preciso falar o nome dos meus pecados. Vai doer, mas é assim mesmo. É a cura. Eu preciso falar, Deus, eu estou pecando. Eu pequei contra ti. Eu machuquei o teu coração. E quando você vai confessando, você vai vomitando. E quando você percebe, o Espírito Santo te revela algo que você está carregando com relação a algum irmão da igreja, vai lá e fala, meu irmão, me perdoa. Naquele momento, você está lembrando, você está se arrependendo, e você está voltando a praticar as primeiras obras. Aí o Senhor está dizendo, se você não se arrepender, eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrepender. Não existe cura sem arrependimento. Não existe cura na nossa nação se não houver arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, o primeiro amor. Meus queridos, deixa eu falar com você. O nosso maior problema é que nós acostumamos com o sagrado. Acostumamos. A nossa devoção com Deus é muito pouca. Saiam daqui. Como é a sua vida segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo? Como é a sua vida? Como é a sua devoção? Como está o seu primeiro amor? O maior problema da igreja é que ela está perdendo Jesus de vista.